Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do Memórias de um Suicida. Vamos hoje ver o capítulo 19, O Homem Velho. Mas antes disso, que todos nós possamos elevar o pensamento ao Pai em gratidão por estarmos aqui reunidos, estudando esta obra que nos esclarece, que nos acolhe, que nos incentiva a persistirmos, superando todas as nossas dificuldades, buscando na fé, no amor de Jesus, o consolo para continuarmos. Que Jesus ampare a todos vocês, que assim seja. Então, o nosso capítulo Homem Velho, eu sintetizei um iniciozinho ali, então vocês não vão conseguir me acompanhar, mas eu vou colocar então assim: voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos desde os primórdios do ano de 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mantendo por assistente prático a experiência secular de Souriomar, dilatamos as lides de beneficência iniciadas sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores sobre as doces inspirações das lições messiânicas, quer as deparássemos ainda agletados nos planos da matéria, quer em lutas permanentes no invisível. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Então, lembram que teve um capítulo que ele conta que quando ele veio à Terra, ele buscou uma casa espírita no Brasil e queria já trazer mensagens, e isso lhe foi cortado. Era preciso ele vivenciar sofrimentos, visitar hospitais, conhecer como é que é a dor humana e se humanizar e adquirir conhecimento para lidar com toda a dor do irmão, enfim, né? E não vir já trazendo mensagens. Só que agora, ao final do livro, já com todos esses anos de experiência e de vivência que ele conta, né, que esteve em vários lugares aprendendo, eles têm uma reunião, né, onde uma das tarefas é eles elaborarem um trabalho que vai ser supervisionado e, se aprovado pelas equipes superiores, então será trazido para a Terra, onde os médiums poderão psicografar, que na verdade é um exemplo bem o próprio livro, né, a própria obra que ele escreveu, através da Ivone, e foi aprovado pela espiritualidade. Então, deixo com vocês os comentários a seguir. Alguém destacou alguma coisa referente a essa parte? Eu pulei ali até para chamar a atenção sobre o trabalho mediúnico, né? Então, as visitas às casas espíritas e o conhecimento da doutrina. Eu achei muito importante essa parte que ele começou ali, na página 448 do livro novo, que ele diz assim: ostensivas por meio da colaboração mediúnica, organizada para fins superiores, ocultas e obscuras, por ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor. E ali ele vai relatando, né, a importância da responsabilidade de nós, né, médiums, né, a responsabilidade de estudar, de ler, né. Eu achei muito interessante essa parte aqui, porque também tem, como tu disse, desse capítulo que foi chamado, também outros capítulos eles trazem isso, né, a responsabilidade que a gente tem para com o nosso trabalho mediúnico,
e também para o aprendizado que temos, né? E a responsabilidade que estamos tendo ali, né? Eu achei muito lindo e tem várias lições aqui entre linhas muito importantes para se ler e meditar, né? Ele coloca aqui, né, que esse dia consagrado a tais exames, a tais propostas, a tais projetos, eram dias festivos, né? Eram momentos que eu me coloco assim, imagina eles, né, com tudo que eles passaram e tudo que eles aprenderam, a expectativa de fazer um projeto. E esses projetos, levando sempre o lado humano, ser aprovado por aqueles instrutores rígidos, né, concisos, objetivos. Então, era uma bênção, e ao mesmo tempo eu acho que dava um frio na barriga também. Mas ele diz aqui, né, quando não aprovado, teriam que fazer novamente. Não sei se alguém quer destacar ali a parte do Vitor Hugo, do Chopin, para não ficar só eu falando. Ai, como eu amei essa parte aqui, principalmente do Chopin, porque eu sempre tive os pensamentos não tão bons, né? E eu sempre fui muito metódica, completamente, né? E essa semana eu estava ouvindo porque eu amo noturno e a minha alma, agora um pouco mais liberta daqueles pensamentos não tão bons, hoje eu vejo a beleza dessa música. Ela te reacende a alma. Reacendeu minha alma, por quê? Porque a minha alma estava longe de Deus. E quando tu deixa Deus te aquecer as tuas dores e te libertar, as músicas que todas as pessoas dizem assim, isso é música de gente triste. Não, são pessoas que amam a Deus na arte mais linda que tem, que é, para mim, Chopin, meu pai amado. É lindo, É né? que o E eu não sabia artista, da história dele, amada. Tu acredita? Eu não sabia da história dele. Fiquei e chocada. foi procurar. Eu acho que eu ainda coloquei no grupo, né, que ler esta parte me mexeu comigo, Uhum. porque quando um artista, né, compõe uma música, ele não, ele está interligado com a espiritualidade, ele se deixa envolver. E no plano espiritual, quando ele toca, não é como nós aqui que apenas escutamos, né? Lá, quando eles tocam, as imagens e os motivos pelos quais eles se inspiravam são projetados no ambiente. Então, tu não só escuta, mas tu vive as cenas, tu interpenetra em ti a obra. Quando um artista pinta, ele não está pegando tinta e botando num quadro, ele está botando luz, energia, vivência. E aquele quadro, ele tem vida própria, ele tem luz própria, né? Uhum. Assim como na escultura da mesma forma, né? Então, quando a gente imagina a espiritualidade com tendo tido uma vida equilibrada, com moral, com conduta, tudo mais, e que somos merecedores, não digo de viver num ambiente assim, mas ser agraciado por momentos assim, é uma festa da alma, né? E isso que muitos deles cometeram atrocidades, É. se perderam no caminho, mas tu não perde a essência da arte, né? Uhum. Assim como todas as pessoas não perdem as essências do bem, mesmo que dali um pouco se desviem. Ah, Lili, foi linda essa tua reflexão, que desde o capítulo anterior me veio aquela passagem do Evangelho que diz, né? Você não sairá de lá enquanto não pagar até o teu último sítio, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos libertarei. É lindo
quando a gente deixa o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, os nossos melindres e dizer assim, Jesus, me ajuda a sair do lamaçal que eu mesmo me coloquei, porque é nós que nos colocamos, não é o pai que julga, não é o pai que nos maltrata, somos nós mesmos. Eu acredito, Cláudia, que quando nós temos a fé verdadeira, a fé, aquela que é fidelidade ao Criador, nada é pesado, porque sabemos que se aquilo nos é dado, capacidade para superar nós temos. Apenas nós temos que saber olhar para aquilo e aprender o que Deus está querendo nos ensinar com aquela dificuldade e saber caminhar, né, com essa convicção de que vamos superar. Né? Porque fé, para mim, é fidelidade, né? Fidelidade ao Criador. Eu Eu queria fazer um comentáriozinho antes, pode ser? Claro. Eu estava vendo aqui o trecho do Victor Hugo e vendo vocês falando e dando uma lida. Vocês sabem que o Victor Hugo, aqui ele falou em 3 etapas, né? Então, aqui, ó, deixa eu ler aqui bem rapidinho. Ó. Ai, meu Deus, eu me perdi aqui. Aqui, ó. Surpreendeu-nos, então, a notícia ali ventilada de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França. Eu me recordei porque o Victor Hugo, ele conheceu o Espiritismo através de Delphine de Girardin, a dama do Espiritismo francês, que escreve no Evangelho do Espiritismo. Na verdade, o Victor Hugo teve uma filha que morreu afogada, né, no rio Sena. E aí ele sempre, nunca aceitou a morte dessa filha, ele não aceitava de jeito nenhum. E ele se enclausura, então, numa ilha, eu não esqueci o nome agora, e a Delphine de Girardin, o Evangelho não tinha sido escrito ainda, e ela já era uma dama daquela sociedade e emprestava os salão dela, porque ela fazia sarau nesses salões. Então, como ela ficou muito doente com câncer, ela então deu os salões para serem trabalhadas mesas girantes ali. E ela então dava assistência para o Victor Hugo por causa da filha que havia morrido. E o Victor Hugo ficou exilado, na verdade, na ilha de Nancy, na França, por perseguição napoleônica. E aí me veio agora na cabeça, assim, vocês lendo e eu vendo, porque tem um dos vídeos do nosso canal que conta a história de Delphine de Girardin e tem uma parte do Victor Hugo, assim. Aí eu fiquei pensando, não é à toa que essas pessoas estão aí, né, gente? Eles já têm uma história passada muito antiga que a gente desconhece, assim como nós, né? Só queria fazer esse apontamento. Eu acho importante também, né, aqui quando diz que o Chopin, alma insatisfeita, que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré, encontrará o segredo dos sublimes ideais que acessarão em miríficas expansões de música arrebatadora. Então, isso mostra, às vezes a gente acha que artistas de renome, artistas realmente, são espíritos altamente evoluídos, né? Não, eles são artistas, né? Senão nós não teríamos histórias assim de depravações, de bebedeiras, enfim, né? Todos sabemos, né? Então, quer dizer, Chopin, de repente, então somente agora, como ele diz aqui, é que foi entender, né, a que veio e a sua arte, né, ser usada, equiparado à arte e a função dele. Eu gostaria de pedir, logo em seguida, voltando, né, que estamos falando sobre comunicações mediúnicas,
Chuí, tu poderia ler ali onde diz alguns médiuns da confiança de nosso instituto? Te achou? Com som. Achei. Ah, Então diz assim: alguns médiums da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões, sob a tutela de seus guardiões, e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo esplendor. Seria para eles como um estímulo ao trabalho mediúnico, a que se comprometeram ao reencarnar. Instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que vinham em nossas cogitações de aprendizes. Então, empolgavam-nos santo entusiasmo, por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Não contávamos, porém, com o empeço desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns, de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos, que eles julgam defender, quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados como são de faculdade para tanto apropriadas, e quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem em efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade, muitas vezes, manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas escritas, com os nossos mais ardentes desejos de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade. E além do túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como das ociosidades imanentes ao plano material, equivocando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz docíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. poderia parar aqui? A importância, isso aqui é mais um chamamento, na verdade, né, a todos nós, espíritas, né, da necessidade de estudar, entender, né, ter a consciência da responsabilidade quando dizemos um espírito disse, né, um espírito escreveu, né, darmos nomes a esses espíritos e, às vezes, conteúdos até inadequados para o assinante, né? Então, assim como Camilo vai ser projetado a sua vida, assim como o outro também, nós espíritas, nós médiuns, um dia vamos entrar naquela berlinda lá e rever as nossas ações, né? Alguém mais gostaria de continuar ou comentar alguma coisa desse conteúdo? Porque eu depois já comentar a quantidade de vezes
tanto nesta obra, como em outras obras que a gente lê, o chamamento da espiritualidade para nós que nos propomos a trabalhar com a mediunidade, que nos propomos a trabalhar numa casa espírita e a levar o movimento espírita, né? Então, a responsabilidade que nós temos em não falhar com isso, em ter integridade quando a gente fala em nome da doutrina espírita, né? E nos colocarmos à disposição da espiritualidade mas com assim, muita humildade, né? Porque o trabalho não é nosso, a gente não é melhor do que ninguém porque a gente é médium, né? Aqueles que recebem por escrita, por fala, não é diferente dos outros, muito pelo contrário, se é porque tem mais comprometimento ainda, porque está nesta função aqui exatamente para exercitar a humildade, falta de vaidade, né, se colocar à disposição, porque o trabalho é deles, eles só necessitam de nós, e que nós sejamos um corpo e uma mente e atitudes, né, de acordo com essa tarefa tão sublime que é a mediunidade. Ele fala aqui que dificulta a ação dos espíritos instrutores, né? Sim. Em função a idade de muitos, né, como a Janine estava falando, assina em nome de Bezerra de Menezes, fala em nome de Bezerra de Menezes, e aquele médium que traz isso, ele realmente tem moral para isso? Porque a gente sabe que um espírito muito evoluído, ele só se manifesta através de médiuns que também estejam, né, claro, moralmente, né, assim, 100%, né, a gente sabe que ninguém que está encarnado né? Então, mas que a gente tenha essa humildade, né, esse entendimento de trabalhar honestamente e de nos relacionarmos, né, as nossas atitudes fora da casa espírita, elas que vão dizer. Porque, na verdade, ser espírita na casa espírita é muito fácil, né? Mas ser espírita... Desculpe, pode falar. Não, eu só complementei. Tu sabe, ouvindo vocês dois falar, e me veio agora aqui, porque à tarde eu estava no estudo do EAD, né? E está me trazendo muitas coisas aqui desse estudo que foram refletidas, né, na tarde. E uma delas é exatamente nisso, né? Esse comprometimento de quando nós estamos à frente, realmente buscar um conhecimento coerente, correto, porque a gente precisa ser honesto com as pessoas que estão vindo, né? Que estão aprendendo, porque se trata de futuros conhecedores do espiritismo, e a gente tem que fazer o melhor possível para isso. E eu me lembrei daí, foi quando eu citei à tarde, quando Pedro encontra Jesus, e aí Pedro tinha mania de jogar a rede somente num lago do rio, né, de Genezaré, para pescar. E aí Jesus, então, toma a palavra e diz assim para ele: Pedro, convém que tu atire... Não, ele nem diz Pedro, ele diz Cefas, porque ele chamava ele de Cefas. Cefas, convém que tu atire tuas redes em águas mais profundas. Olha que profundo isso, gente. Ele quis dizer para Pedro no sentido de que se ele tirasse do outro lado, ele pegaria mais peixes, porque ele estava viciado de um lado. Mas era mais profundo o que ele estava querendo dizer. Que ele saísse da água rasa. Vocês entenderam o conhecimento da água rasa? Saia do conhecimento da água rasa. Mergulhe em águas mais profundas. Então, eu sei por experiência do EAD, porque o EAD é isso, é o estudo avançado. Então, ele tem que ser o estudo avançado. Então, se eu estou estudando Espiritismo, e ele é um estudo superior, porque ele é, gente, um estudo superior ao Espiritismo, porque ele mostra o que as ciências das universidades e das escolas não mostram. Não se fala em espiritualidade, não se fala em reencarnação, que é assunto do futuro. Então,
convém que nós busquemos águas mais profundas, ou seja, busquemos com mais profundidade o conhecimento, porque tem riquezas lá no fundo. Né? E esse é o papel nosso, enquanto estudiosos do Espiritismo. Dois acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível, quanto em espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para o outro. Fora por um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Na véspera, preveniram-nos de que os internos receberiam visitas dos seus mortos, queridos, isto é, membros da família, entes caros já desencarnados, aliados, porém, do movimento, supusemos apenas afeto aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto, e por isso limitamo-nos a esperar que algum dia trocaria também a nossa vez de rever os nossos. Alguém gostaria de falar dessa coisa linda que foi os reencontros? Essa parte foi muito bonita, né? Deles terem esse merecimento neste momento, né? Do estudo, porque eles ainda não estavam preparados para receber, eles ainda não tinham essa caminhada, né? Ainda estavam com muitas mágoas, muitos sentimentos ainda, muitas dores, né? Então, Eu acho até que preparado eles estavam, senão não teriam sido trazidos. Eles não estavam acreditando que seriam merecedores. Não, antes disso, deles não terem recebido as visitas antes deste período aqui. Agora sim, eles estavam com muita culpa, com muitos sentimentos nas outras etapas dos estudos deles. Então, agora eles chegaram, olha só que lindo, né? Depois de toda aquela apresentação lá, e eles agora receberem. E eles estavam ansiosos, né? E que coisa fantástica a preparação, o carinho da preparação dos lugares, né? Porque não é tipo assim, ó, vão chegando aqui na instituição, vão encontrando um cantinho para vocês conversarem. Não, foi tudo trabalhado. Outra coisa importante que também diz é que isso foi trabalhado há muito tempo, porque eles, desde que eles começaram esses estudos, eles estavam sendo observados. Então, eles criaram para eles o ambiente que eles viviam com esta família, através do pensamento deles, do que eles tinham na mente. Então, aí, quando estava nessa parte, eu fiquei pensando... Por isso que sempre se disse assim, tu vai desencarnar, tu vai para o umbral, tu vai para o céu, tu vai para aquele lugar onde tu estás com a tua mente elevada. Tu plasma o lugar. Então, eles se utilizaram de todos os pensamentos, das saudades, que eles pensavam como é que eles viviam com esses parentes, durante esse tempo todo que eles tinham esses pensamentos, né? Então, eles utilizaram isso e levaram eles, plasmaram a casa, aquela convivência, muito linda, né? Deixar para mais alguém falar aí, senão a gente toma... Imagina a Tati na espiritualidade, construindo recantos, né? Se nós trazemos conosco as nossas essências, né? Ao desencarnarmos, vamos, às vezes, dentro de um merecimento, trabalhar dentro dessas áreas a que nós nos afinizamos, né? Então, quando eu estava lendo aqui, eu fiquei já imaginando, né? Construindo as cenas, os lugares, a preocupação com os detalhes, né? A arquitetura do ambiente. Eu destaquei. Eu construiria e tu decoraria, né? Porque a artista.
Aqui, ó, ali diz bem direitinho isso que a gente estava comentando, nesse parágrafo que inicia assim, e foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância eu vira morrer e sepultar, de lhe beijar as mãos como outrora, ao passo que me atirava, soluçando aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara no meu coração. Torturado sempre pela incompreensão e mil razões adversas, revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fora a rebeldia do meu gesto nefasto. Quer dizer, ele já poderia ter encontrado ela, mas porque ele teve toda aquela atitude, ele não foi permitido ainda, né? Me chamou a atenção onde diz assim, ó, para maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram, então foi comentário dos entes, que nada podiam fazer em nosso benefício devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, citação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Né? Nós temos o hábito de um parente morreu e aí começamos a pedir auxílio para ele. Né? Mas em que condições ele está? Em que situação ele se encontra? Estamos pedindo ajuda e vamos ser ajudados ou estamos perturbando ele? Né? Então, achei bem interessante essa colocação. Depois ele fala do Belarmino. Alguém que gostaria de falar sobre o Belarmino de Queiroz? Deixar para alguém aí falar, senão é sempre a gente, né? Cláudia? Essa parte aqui é muito linda, né? E finalmente Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amara com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. E a este, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que dor profunda e inconsolável a atingida com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-se-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também, meio ano depois, sem se resignar, jamais a desventurada de perdê-lo tão tragicamente. E aí vai fazendo as colocações, né? Depois tem as irmãs que ajudaram eles também, né? A Doris, Mari e Rita de Cássia, né? Agora, a Cláudia, Oi. Eu acho que de toda essa colocação, a mais importante é o arrependimento da mãe por haver renegado as dúlcidas efusões do amor a Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista. Sim, que ela tinha uma outra. Isso é um chamamento para todas nós, mulheres, homens, pais, né, e até avós, esta negligência em omitir a fé, a religiosidade, Deus, Jesus, não importa que religião, né? Mas o materialismo é a chaga mais terrível que existe, porque não importa a religião, tendo o amor a Deus, né? É suficiente, não importa as verdades. Agora, quem nem sequer acredita em Deus e só acredita na matéria, né? Ele não tem nada a se agarrar. Qualquer coisa é motivo para terminar com a vida ou tirar a vida do outro.
né? Então, esta mãe, o arrependimento dela de não ter infundido no Belarmino um pouco de fé. Porque talvez se ela tivesse educado ele pela fé, ele de repente vacilaria, né, na ação. Mas muitas vezes também tem pessoas que não acreditam em Deus, mas elas têm tanta bondade no coração, Ah, sim. humildade, caridade, ajuda muito mais que aqueles que dizem que acreditam, que sabem falar bonito em palco de palestra. Não podemos rotular nunca, né? Claro. A minha nora diz, eu não acredito em religião, eu não acredito em nada, né? Mas é uma pessoa dessa, né? Ele tem Só para pessoas. deixar claro, assim, fazer um contraponto, porque não é que toda pessoa que não acredita em Deus, ela não é boa, né? Eu falei materialista. É o materialista, porque aquele que acha que a matéria é tudo, que a vida acaba quando tu morre, deu, então eu vou fazer tudo que eu posso agora, porque depois que eu morrer, acabou, né? Esse materialista. Por isso que a doutrina espírita, que vai além disso, nos traz todo esse esclarecimento, né? Sim. E todo esse estudo e todas essas reflexões e a fé raciocinada, que é o mais importante, é a gente raciocinar. Apesar que o materialista, ele diz que é materialista graças a Deus, né? Bom, mais alguém que gostaria de comentar ou podemos passar então para o segundo acontecimento do capítulo? Diz assim: o segundo acontecimento, que é a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito. Foi a ciência que tive de mim mesmo, robuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jazia, covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, meticulosa. Então, agora era a vez do Camilo enfrentar, né, o seu eu verdadeiro, né? Então, alguém gostaria de trazer esse debate do que aconteceu com o Camilo? Fabiano, tu tá coçando a língua, Fabiano. Não. Na verdade, eu ia brincar agora quando tu diz assim, chegou a hora do Camilo enfrentar, eu disse assim, mas enfrentar de novo? Porque o coitado já está enfrentando faz tempo. Não, mas não aquele eu verdadeiro dos porquês, né? Aonde ele vai ter que colocar aquele capacetezinho, né? Que a gente sabe que vai ativar, né? Aquela voz de comando, né? Onde a mentira não tem vez, né? É quando a gente se olha, né, no espelho da nossa vida, né? Quando a gente se vê como a gente é, né? Aqui ainda diz assim, ó, todavia a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes e derramando pranto insofismável, pedi súplice, de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas, ou seja, vergonha, orgulho, né? O orgulho que movia a todos, né, do ser exposto para todos, né? Eu prefiro chegar lá para a Nádia e contar um horror que eu fiz, só para a Nádia. Agora, se eu tiver que contar para todas vocês, o meu orgulho vai bater alto. Então, é esse orgulho que tem que ser quebrado. E a vergonha, né? E a vergonha. Né? Mas, se tu é humilde, tu acata que tu errou. Porque todos erraram.
Não tem como ninguém dizer que não errou, né? Mas é o orgulho que te tira essa coisa, né, do não querer ser rebaixado, entre aspas. Tanto que no capítulo anterior, né, o Devigo diz: escutem todos vocês, porque é para todos aprenderem, né? Então agora é a vez do Camilo, né? Aqui situação que me esperava frente ao circunstante, derramando pranto insofismável, pedi súplice para falar só com Epaminondas. Deixo com vocês, gente, senão... Eu achei linda essa parte aqui. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade rigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar, desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que, sob seus amorosos cuidados, era que nos asiláramos. Achei tão lindo, tão profundo, tão humilde da parte dele, né? Reencontrando essa mãe amorosa, né? Que sempre abre os braços para auxiliar. Eu achei aquela parte principal ali, quando ele diz: eu te ordeno, alma criada, para a glória da eleição no seio divino. Volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesmo aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois tu mesma os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glórias que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partistes. Aí, lentamente, ele se sente envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam minha fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro da cidade Esperança, da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava de meus companheiros de fortuna. Todavia, eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos. Perdi, pois, a lembrança do presente e mergulhei a consciência no passado. Aí ele começa a essa parte. essa aí, agora é a vez dele, né, trazer para os outros aquilo. Exato. Não sei se quer que siga, se alguém quer falar. Quer ler? Se alguém quer ler. Agora vem o desdobramento disso tudo, Exato. né? Agora ele voltou lá para 33 na Era de Cristo. Isso. Segue aí, Cláudia. Então, senti-me vivendo no ano 33 da Era Cristã. Eu, porém, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estivesse. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém. Vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário, e sabia-se que um certo revolucionário por nome Jesus de Nazaré fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo, o sentenciado de quem tantos judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas. Vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto,
ovacionei, frenético, a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro Nazareno pedia a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir às tragédias, embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes, e presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sobre a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados antes de ver de se exporem à subida tão árdua em pleno calor do meio-dia. Era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter e a que de qualquer forma não poderia deixar de assistir. Contudo, revendo-me nesse passado, a mesma consciência que guardara este acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente, como que suores de pavor e agonia empastaram-me a fronte alucinada pelo remorso e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor. Eu estava louco. Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão. Perdão, Jesus. Pranto rescaldante incendiou minha alma e recalcitrei, afastando a lembrança amargosa do pretérito. Mas, vigilante, bradou em seguida o catedrático ilustre, zeloso do progresso do seu pupilo. Avante, ó alma, criação divina, prossegue sem esmorecimentos, e da leitura que ora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre, que ontem apedrejaste. Eu não me poderia furtar ao impulso vibratório que me arrojava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, epaminondas auxiliares, e prossegui então na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretórito, em atitude hostil. Não houve insulto que minha palavra felina deixasse de reverberar contra o Nazareno. Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando a pulpos e chalaças soezes. E confesso que só não agredi a pedradas ou mesmo a força do meu braço assassino por ser severo o policiamento em torno dele. Claudinha, vamos parar por aqui. Eu acho que já pegamos a essência, né, da situação dele. Inclusive, depois ele ainda coloca, né, que teve várias reencarnações em várias situações e sempre permanecia essa pessoa com grande dificuldade de amor pelo próximo, de atitudes com moral e conduta reta, né? Então, foi uma caminhada longa vamos dizer assim, da animalidade, da perversidade para a luz. Só nós não podemos esquecer, quando a gente lê coisas assim, referentes a um ser humano, porque ele deve estar por aí em algum lugar, né? Que essa caminhada dele também é a nossa caminhada. Talvez ele não conseguiu apedrejar e nós talvez tenhamos apedrejado. Né? Sim, então, tanto que o suicídio, né, pela cegueira, né, ele se dá por uma outra reencarnação, né, que a gente vai ler mais adiante, né, de coisas que ele fez, o Camilo, né. Então, bom, nós já estamos no finzinho. Eu não sei quantos minutos, mas eu acho que talvez uns 5 minutos.
8 minutos. 8 minutos está aparecendo aqui. 8 minutos. Eu gostaria só de ler um trechinho aqui para nós trazermos a complementação de toda essa sequência. E, todavia, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Tudo indica na vida laboriosa e disciplinada do invisível que os espíritos são registrados em falanges ou colônias, e sob seus auspícios é que se educam e envolvem, sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. Então, nós, espíritas, viemos já há quanto tempo dentro da religiosidade? Ontem, como católicos, deturpando as palavras do Cristo, né, cometendo as atrocidades que nós sabemos que da história, e nós fizemos a história, né? Hoje, com a grande oportunidade de vir para esta terra maravilhosa, trazendo conhecimento já da doutrina espírita e aplicando, mas antes de aplicar para os outros, aplicar dentro de nós próprios, né? Para nós começarmos a mudar e nos descobrirmos, né? Como diz o Fabiano, né? Quanto mais eu conheço, mais eu enxergo o lado negro. Então, vamos trabalhar esse lado negro, né, para irmos caminhando juntas, né? Porque, com certeza, cada carinha aqui que a gente já se viu, já viveu junto, já conviveu, já meteu os pés pelas mãos juntos, né? Quantos comprometimentos, né? Alguém gostaria... Nós estamos ao finalzinho aqui. Não, e é para ensinar também que tudo está entrelaçado e a gente não é tão vítima assim. Ninguém é vítima, né? Lá no nosso passado tem uma história, porque as leis de Deus, elas são justas. Se são justas, justo há de ser a justiça de Deus para conosco. Então, não estamos passando injustamente por nada. Em algum momento, a questão é que nós só não sabemos. Mas um dia, como ele aí, né, vamos saber. O que eu achei muito interessante, eu tive a oportunidade, e me foi, por indicação espírita, fazer 5 regressões que se faziam necessárias na época, né? E foi bem interessante, é desgastante, é doído, né? Mas num trabalho mediúnico se fez necessário ir num lugar onde eu tinha sido a causadora de uma situação. E quando ele descreve esta sensação de entorpecimento, aonde o mental se projeta lá atrás na vida e tu te vê ali fazendo, é muito interessante, porque tu, mesmo que o teu consciente queira fugir, não tem como. Vê as cenas reais e traz para ti a sensação. E depois, assim, não adianta fechar o olho e querer esquecer, porque está gravado na memória com a lembrança, né? E tudo é aprendizado. Né? Então, que sempre traz para a consciência. Exatamente. Então, aquilo que estava esquecido veio, e se veio, não tem como esquecer. Tem que trabalhar para entender o que estavam querendo me mostrar com isto, né? E tirar proveito, porque senão é só maluquice, né? É só desgaste emocional. Né? Então, tudo é aprendizado. Né? Eu quero... Bom, nós estamos encerrando, e eu estou encerrando a minha última participação enquanto organização dos capítulos, né? Depois agora é com vocês. Então, eu tenho um presente para ti, Cláudia, já que tu falou. Obrigada, Amanda.
A todas Já aproveita e faz a oração com essa música. Quem se habilita ao som do noturno fazer a prece de encerramento? Já que a Cláudia ganhou o presente, então ela encerra com ele, né? Exato, a Cláudia faz. As orações dela são lindas. E tem pouco tempo, Cláudia. 3 minutos. Agradecemos, Senhor, pelo amparo, pela proteção, pelo despertar na nossa consciência, Senhor. Ainda que seja dolorosa a nossa caminhada, possamos ter a alegria de viver e a alegria de dizer: obrigada, Jesus, por estar conosco. Obrigada, amigos espirituais, por estarem conosco. Obrigada, amado caminho, por nos mostrar que sempre é tempo de seguirmos na mão de Jesus. Obrigada, amigos. Obrigada, Deus de amor, por todo o amparo, por todo o aprendizado da noite juntos.